Vamos imaginar que a gente está olhando o carro pela frente. Você vai ver o grau da roda, positivo demais ou negativo demais. A gente fala muita gente fala roda aberta, né? Roda aberta, a parte superior dela, você vai pegar uma linha imaginária e vai jogar a parte superior dela para fora. Embaixo está positivo. Vai dar desgaste no pneu na parte externa. Você tem um negócio que é um negócio familiar, né? Que não é só simplesmente uma oficina, né? Na verdade, é uma empresa. E como toda empresa, ela é firmada em alguns pilares, né? E esses Se você for olhar ali na parte traseira, nas costas da embalagem da correia dentada, a recomendação do fabricante é 40 mil, 40 e poucos mil. A gente reduz essa vida útil nela pela metade, por estar em uso extremo. Então eu sempre vou somar de 1 ano e meio a 2 anos ou de 20 mil km a troca dela, para evitar qualquer dano no carro. Você olhando olhando para a correia, né? Dando uma atenção nela ali, pegando na correia, sentindo ela ali, você não consegue ver quanto tempo que ela rodou. Eu tirei por base aqui. Sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Meu nome é Regis, nós estamos aqui com o episódio de número 41. E para o episódio da vez, nós temos a honra aqui, o prazer de receber o Jonathan. Obrigado. Um grande amigo, companheiro. Hoje, mais cedo, antes de vir, normalmente as pessoas, né, elas sempre falam assim, né, que elas têm o cabeleireiro que nunca abre mão, né? É o cara da confiança. No meu caso, eu não preocupo muito com o cabeleireiro, preocupo com o carro, né? E o carro da gente não é aquilo que você leva de qualquer mecânica, você tem sempre aquela pessoa ali que vai fazer meio que vamos dizer assim, um acompanhamento da vida útil aí do carro, tal. Você acha um mecânico, você confia nele e você leva, né? Você e seu pai é aquele, né? Sempre cuidou aí dos nossos carros, né? Tô falando dos nossos, não é porque eu tenho muitos, né? Mas já tive vários. Várias situações já passamos aí. E agradecemos também, primeiro, a parceria, né? E segundo, também a questão de confiar no nosso serviço. Já tem um tempinho bom aí que a gente caminha junto já, desde a primeira loja, onde que era, né? Perto da José Pereira ali. Se não me engano, foi o Palio. O né? Palio ED 97. 97, isso mesmo. Então já temos uma jornada aí de caminhada juntos já. Tem uma jornada. Foi Palio ED 97, uma Kombi 97. Pulamos um pedacinho da Kombi. Pegamos ali um outro Palio, um Onix e agora o Citroën aí, né? Esse aí ainda não chegou lá não, mas em breve espero que não precise, mas se precisar... Pode contar com a gente, né? lá. Ô, Jonathan, mas vamos lá. Eu queria já, antes de mais nada, agradecer as pessoas aí que têm patrocinado todo este conteúdo que nós temos postado. Nós temos a Igarapé, nós temos aí a Bueno Car, e você que vai falar muito bem aí sobre o que é a história da Bueno Car. Nós temos a Lubrificantes, né? Lubrificantes... AJF. Grande parceiro. Grande parceiro que está aí conosco para este episódio. Nós temos a Alto Giro também. Alto Giro, assim, já esteve aqui conosco em outros episódios e também está acompanhando a vida aí dos mecânicos, né? Isso. Facilitando o dia a dia, né, da mecânica automobilística, né? E nós temos a 2V Engenharia e Consultoria e a 3D Projetos e Consultoria, que está sempre conosco aqui também, nos prestigiando e nos ajudando a levar esta proposta, né, para longos anos de vida. E eu queria já também te presentear aqui. Olha. O pessoal da Igarapé mandou um brindezinho aí para você. Muito obrigado. Né? Abre aí, mostra pro pessoal o que tem aí dentro. Essa aqui já vai... Minha menina já vai pegar ela, né? Com certeza. Já ganhou perdendo. Olha, copinha edição especial. Tem aí os botões do Pod Prosa. Carimbado agora. Isso aí. Esse aí é o outro.
e toda a linha aí da Igarapé. Né? Então, muito legal. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Aqui, aí, Igarapé. Excelente. Muito bom, Jonathan. Muito obrigado pelo brinde aí. Muito bom. Ô, Jonathan, mas conta pra nós, cara. Seria bom se seu pai estivesse também. Forte abraço para você aí, seu Silvio, dona Marlene, né, companhia. É a família toda cuidando da nossa família, né? Isso, a gente está aí, né, graças ao pai, desde 8 anos de idade, acompanhando ele em oficina, né? E muito do que eu aprendi no decorrer desse tempo foi graças ao Silvio, o famoso Silvinho. Não porque ele é muito grande, né? Porque ele é tão grande que o apelido dele ficou Silvinho mesmo. Mas desde a época do Barreiro, acompanhando o pai e pegando gosto pela profissão também. Então, tudo que eu sou hoje, profissionalmente, eu devo muito a ele. E foi uma passada de geração em geração. Tios passou para meu pai passou para mim. Então, sou muito grato a ele. Muito bom. Demais por trabalhar com ele também. É muito bom, muito bom. E é um trabalho em família, né? Isso aí é muito importante, né? Eu acredito que existe alguns valores aí dentro que é muito mais do que valores financeiros, né, Jonathan? Sim. Muitas das vezes até coisas que você vai... Como eu acompanhei o pai desde cedo, né? Muitas coisas que você ia ver no o jeito do pai fazer, o jeito de lidar com o cliente, ou até mesmo a postura de como você recebeu um carro, como você... o que não fazer, né? Ele tinha muita questão de... São coisas simples que você acaba levando para o resto da vida. E a gente muito novo e criança ainda, né? De 8 a 12 anos de idade, não pode ver um doce, uma bala que já quer pegar, né? Carro de cliente tinha uma regra. Fora, se você quiser uma bala e tiver uma bala chita lá, você pode me pedir, eu vou numa padaria, compro para você e te dou. Do cliente nunca pegue. Isso aí, na época a gente achava que era besteira. O cliente não vai fazer falta disso. Mas depois ele, com o tempo, foi passando, a gente foi tomando uma certa maturidade, ele foi explicando, olha, não é a simples bala. E sim, talvez o cliente pode até contar ali quantas balas tem dentro do carro para testar a gente. Quem pega uma bala, pega dinheiro, pega carteira, pega cheque. Então, foi um grande aprendizado que ele deixou para mim, que eu carreguei para a vida toda. Não, e é realmente algo assim, né? Fantástico, né? Porque são princípios, né? Sim, e os princípios são infalíveis, né? Tem algo assim que eu achei muito bacana no seu Silvio, assim... quando eu levei o Palio ED há anos atrás, né? Então, a gente está falando aí de 2014, um pouco antes, né? Eu levei o carro lá, tal, aí ele fez todo a lista do que precisava trocar. A lista extensa. A extensa, era muita coisa. Eu falei, seu Silvio, não, me ajuda aí, não tem como, tal, trocar tudo isso. Não, Regis, tem como não, a gente vai fazer e vai fazer dessa maneira. Aí, beleza. Eu falei, não, então tá bom, vamos lá, vamos fazer. Aí, só que eu já olhei seu carro aqui, e seu carro, ele precisa... Então, você pode até rodar, mas aí depois você se atenta para esse negócio aqui. Que não sei o que. Aí eu cheguei em casa e falei, pô, esse cara tá achando que ele é médico, pô. Esse cara deu um diagnóstico do meu carro, tal, que não sei o quê. Passou uma lista enorme. Mas aí depois eu fui entendendo o jeito dele trabalhar, né? Embora... Né, muito criterioso, eu falei, opa, espera aí, mas isso aí é uma coisa que eu quero para mim, porque eu quero que a pessoa que esteja mexendo com o meu carro, ele seja uma pessoa atenciosa, que vai cuidar dos mínimos detalhes, que vai olhar aquilo que talvez eu não olhei e tal. Eu acabei encontrando isso aí com o seu Silvio, né? Sim. Acabei encontrando isso aí. Né? E isso aí é uma prática mesmo? Como que vocês lidam com isso aí no dia a dia? O que acontece? A gente ainda esbarra em muita dificuldade com a compreensão dos clientes. Poucos clientes chegam na gente e chegam com essa compreensão, igual essa definição que você chegou aí. Carros que chegam, por exemplo, primeira vez que o carro chega na loja, primeiro contato que a gente tem com o carro, é feito sim um checklist nele em questão de revisões, né? O que já foi feito, se tem uma etiqueta de óleo, quando foi trocado, se já passou do mês ou do KM de troca. Então, isso continua, né? Desde a época, desde a primeira loja que a gente fala, né? A gente vai explicar logo depois por que dessa primeira loja que eu tanto falo. Mas é uma prática constante na loja. O carro chegou, a gente faz uma lista geral de que a gente vê que é emergencial e que tem que fazer no carro, né? Um plano, a gente fala lá na loja, plano A e plano B. Primeiro passo, segundo passo. O primeiro passo seria o que é essencial fazer, não dá para deixar para depois. E o segundo passo é uma coisa que você vai, é igual você falou, de médico, né? Essa postura de médico. Olha, você vai fazer isso aqui, vai trocar um rolamento dianteiro,
mas logo após essa troca de rolamento dianteiro, o traseiro também já está começando a zoar. Então a gente pegou essa prática, o cliente vai acompanhar a manutenção do carro mais próxima, né? E vai ficar ali com o carro sempre bem conservado e mantendo a manutenção dele em dia. Acaba também que para vocês isso aí é importante, porque de um lado vocês têm a dificuldade, né, de ter essa empatia do lado do cliente, Sim, sim. de não compreender. É que o susto é grande, Né? né? É A grande, maioria das vezes o claro, susto é grande. né? Aí os valores não são legais, né? Sim. Mas também, contrapartida, né, eu vejo que da parte de vocês também é aquela questão de apresentar para o cliente ali o plano A. Ó, esse aqui é o nosso plano A. Sim. É a troca total, a gente vai fazer uma manutenção total e vai ficar em X. Ó, mas nós temos aqui o plano B, que aí você não precisa trocar tudo agora, cara. Sim, você sim. pode, né, trabalhar aí de uma certa forma. Isso aqui realmente por exemplo, ó, seu freio, suas pastilhas já foi pro saco. Não tem como Não adiar. tem como adiar. Então, a isso pastilha é legal. Ó, agora o rolamento, não, beleza, isso aqui a gente consegue ainda, mas não deixe passar tanto, porque ele já está dando algum tipo de barulho. Então, ou seja, tem alguma avaria aí. Né? Então, isso também eu acho que é muito bacana. Sim, Né? Eu, quanto cliente, na posição de cliente, eu adoro isso. Por quê? Eu começo a ter uma condição. Opa, espera aí. Porque nem sempre o momento da manutenção foi um momento programado. Sim. Muitas das vezes, ou até a grande maioria das vezes, o momento da grande- manutenção surgiu na nossa vida. Grande Né, parte ali. das vezes é corretiva, né? Aquela manutenção corretiva. Quando é preventiva, você se programa, né? E faz ela no decorrer, de acordo com o seu cartão, de acordo com aquele dinheirinho que está debaixo do colchão lá. Mas a corretiva assim, quando ela chega, é no susto mesmo. Agora, vamos lá, eu queria entrar na parte porquê da primeira loja, mas vou entrar nesse tema aqui que eu acho que é muito interessante. Sim, sim. A prevenção corretiva, né, e a preventiva. Hoje, você como mecânico, o que você tem encontrado aí? Normalmente, não sei se você teria, né, esse número, né, a porcentagem. A maioria das pessoas, ou um número de pessoas, como que é? Vai mais pela manutenção corretiva ou as preventivas? Ô, Jonathan, tem uma agenda aí, cara? Semana que vem eu posso deixar meu carro, tal. Você consegue dar uma olhada? Porque tá chegando aí, vencendo a manutenção. Como que é aí? Já deu a data? Vida real. Na vida real, no dia a dia nosso aqui, é 10% da clientela que chega e fala de programar, quando que vai trocar, correr dentado, olha, já está chegando a hora de trocar, então olha aí para mim. Infelizmente, a gente não consegue ter você está rodando com seu carro, eu não consigo avaliar como é que está o KM. Então, algumas coisas são pontos que o cliente e o dono do carro tem que se atentar a isso aí. Um exemplo clássico é a questão da correia dentada. Muita gente deixando passar da data, né? Além de KM, ainda tem a questão da data da correia dentada. Quase ninguém se atina para isso aí. Então, quando liga para a gente, tentando organizar a agenda do cliente com a nossa, para tentar encaixar uma preventiva, é raro. É 10% para menos, infelizmente. A maioria das vezes correia arrebentou, o carro quebrou um pivô, o carro quebrou uma ponteira, o carro está com muita folga e muito barulho. Aí vai procurar a gente para eliminar o barulho e não para prevenir do barulho acontecer. Entendi. Então, aí a manutenção já ficou mais cara. Já ficou mais caro, subiu de preço. Eu tive uma situação fim de semana agora, na segunda-feira, vamos dizer assim. Um carro que parou de funcionar no meio da rua. Quando eu fui ver, o antigo dono, o rapaz pegou esse carro, trouxe para a gente na segunda-feira. Eu avaliei. A bobina era de ferro velho e parou no meio da rua. O cara deixou o carro lá, trouxe para mim, eu avaliei. Bobina era de ferro velho, vela era muito antiga, cabo era muito antigo. Então, assim, isso aí acabou danificando outras partes elétricas do carro. Até chegar no ponto de manutenção, de deixar o carro funcionando redondinho, a gente foi pegando várias etapas que o cliente pulou. A preventiva foi pulada e quando foi feito com o antigo dono, foi colocado peças de má qualidade. Igual para você ver uma bobina de ferro velho. Você pega Talvez o cara até colocou para vender. Só para vender e pronto. Então, chegou para a gente na corretiva já. Aí fui olhar a correia dentada dele, toda marcada, com certeza. Tem no mínimo uns 3 anos que não troca ela.
rolo guia, que a gente fala, da correia auxiliar, cantando demais. Então, assim, você vê que a manutenção do carro está totalmente atrasada. O rapaz pegou o carro tem 2 anos, não atinou de trocar correia, foi andando, até na hora que parou de tudo e alguém foi olhar para ele e falar com ele, cara, tem que dar manutenção no carro. Mas a correia chegou a arrebentar? Não chegou a arrebentar, está programada para a próxima semana trocar. Mas o rapazinho tocou ali até falar chega mesmo. Ela já estava gritando, pedindo socorro. Estava gritando, pedindo ajuda já. Agora, dentro dessa questão de correia dentada, né? Vamos lá. Primeiro, tem algum sinal sem ser visível, né? Porque o sinal visível você consegue perceber que é o desgaste e tal, às vezes ela se torna um pouco mais quebradiça. Mas existe algum outro sinal mecânico, alguma coisa que a gente possa se atentar, né? Além da quilometragem, além de datas também, que a gente possa se atentar para, opa, espera aí, essa correia está chegando, está perigando arrebentar. E outra questão é o seguinte, a correia arrebentou. Quais que são os danos aí? O que vai acontecer na vida deste carro? O que acontece? Eu adotei lá na loja o seguinte, questão de data de troca de correia e de KM por uso extremo, que a gente está próximo de mineração, então você acaba agredindo mais a correia. Se você for olhar ali na parte traseira, nas costas da embalagem da correia dentada, a recomendação do fabricante é 40 mil, 40 e poucos mil. A gente reduz essa vida útil nela pela metade, por estar em uso extremo. Uhum. Então, eu sempre vou somar de 1 ano e meio a 2 anos ou de 20 mil km a troca dela, para evitar qualquer dano no carro. Você olhando para a correia, né? Dando uma atenção nela ali, pegando na correia, sentindo ela ali, você não consegue ver quanto tempo que ela rodou. Uhum. Eu tirei por base a questão do Focus, um chute aí. O rapaz está com o carro tem 2 anos, a gente atinou ali que já tinha mais, por conta da bobina de ferro velho, todo o histórico da manutenção, que você olhava para o carro e você via que o carro não tinha manutenção. Uhum. Então, disso aí, a gente não consegue ouvir nenhum sinal da correia. A gente tem sinal de tensor de correia dentada, cantando, né? Uhum. Perceptível. A gente tem a questão de bomba d'água cantando também, mas da correia em si, é raro os casos que ela começa a dar algum ruído. Quando ela chega a dar ruído, ela já está num uso extremo, já está cantando bem já. E aí já passou da hora de trocar ela. E se arrebentar? Se arrebentar nos carros, vamos jogar aí de 2020 para trás, vamos jogar aí dos 3 cilindros, antes dos 3 cilindros chegarem para a gente. A gente tinha grande defeito de cabeçote. Válvula empenada, né? A gente pensa assim, o motor, a parte interna dele é um ciclo, né? É um relógio, vamos dizer assim. É tudo friamente calculado ali para não ter contato um com o outro. Então, se a correia arrebentou, o carro está em funcionamento, você está numa BR a 120 por hora, a correia arrebentou, o motor entende, a parte inferior dele continua em movimento. Uhum. A parte inferior continua em movimento, a correia arrebentou embaixo, em cima parou o ciclo dele. Então, eu parei o ciclo com a válvula aberta e o pistão continua em ciclo dele. Então, o que vai acontecer? O pistão vai subir com toda a força e vai pegar na válvula, onde que vem empenar muitos casos de empeno de válvula de cabeçote. E aí, beleza. Aí o carro, porque nunca aconteceu comigo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então você está a 120, a correia arrebentou, o carro ele continua em movimento. O carro continua em movimento porque ele está embalado. Está embalado. Por conta de motor, não. O motor ali morreu. Já morreu. O motor ali, ele continua tentando girar, mas esse giro que dá na parte inferior só vem fazendo estrago. Aí vem pegando válvula acordada, que a gente fala, né? A válvula desceu um pouquinho, parou ali com um ponto superior avançado, a válvula ficou avançada e o pistão veio com tudo batendo nela. Aí tem, né, o pessoal fala que quando isso acontece, o carro, normalmente se o carro parou com você vai tentar fazer ele pegar de novo. Isso só piora, né? Só piora a situação. Aí vai pegar mais, o pistão vai subir mais vezes, vai empenar mais ainda a válvula, onde que você tem que retirar o cabeçote, levar na retífica de confiança. Graças a Deus a gente tem parceiros nessa área aí que ajudam a gente bastante. Mas nesse caso de retífica de cabeçote, por conta de espaço meu, eu estou evitando, né, pegar. A gente está tentando focar mais na área de alinhamento, suspensão, freio, revisões, porque o meu espaço ali ficou bem restrito mesmo. A gente está tentando gerar uma certa rotatividade na loja lá. Entendi. Então, vamos lá. Eu quero que você entre no assunto de alinhamento, mas antes que você parta para este assunto,
Nos conte essa história aí de primeira loja, tal, como que foi. Vamos lá, vamos com calma. Como que é a história da Bueno Car? Sempre foi Bueno Car? Não, não, não. A Bueno Car surgiu, como eu falei desde o começo, a Bueno Car mesmo, vamos se dizer que ela surgiu por um intermédio divino, né? Não estava nos meus planos, não almejava, né, chegar nesse ponto de ter a Bueno Car, de ser o proprietário da Bueno Car. O Jonathan vem desde os 8 anos de idade acompanhando meu pai. De 8 a 12 anos, com 12 anos eu já alinhava carro já. Era proibido testar, apesar que a vontade era muita. Mas também não tinha tamanho não para dirigir, então era complicado. Mas dos 12 anos eu comecei a alinhar carro. Por volta de uma certa idade, o pai acabou... a gente não ficou com a loja, que a loja chamava VS. Era Valdemar e Silvio. Valdemar era sócio do pai. Por alguns motivos, a sociedade se desfez. Sociedade, infelizmente, tem as suas dificuldades. Os dois não se acertaram entre si. E acabou ficando só o Silvio. Ele não quis mudar o nome. Aí veio VS Centro Automotivo. Era no Olinto Meireles, próximo ao Quadra Vianney. Hoje em dia tem a agência da Caixa gigante lá. A nossa loja era à esquerda. Loja grande, loja boa, mas infelizmente não foi adiante. Por intermédio também, creio eu que, né, tudo eu coloco Deus na minha vida. Sei que foi uma mão de Deus ali também. A gente saiu da VS Centro Automotivo e foi trabalhar na Ferraz Centro Automotivo, com o Marcos. Era amigo nosso. Eu e o pai saímos da VS e trabalhei para o Marcos 6 meses na Ferraz. Eu e o pai era alinhador, eu era ajudante. E o tempo foi passando. Fiz alguns cursos básicos de mecânica, já gostava demais da área. Com meus 18 anos já tinha finalizado esse curso. Avenida A ali na Santo Agostinho, né, que era um curso filantrópico, uma instituição filantrópica. Então, assim, acabou que a gente foi, cada ano que foi passando, a gente foi tomando mais gosto. Até que a Ferraz não foi muito adiante também. A gente decidiu montar a nossa loja na Juscelino Dias Magalhães 336. Na época era sociedade, eu e o pai. E, repetindo de novo, sociedade tem seus desafios, né? E assim nasceu a JS Alinhamento, Jonathan e Silvio. Jonathan e Silvio, trabalhamos ali bastante. Não sei se você chegou a pegar a época do só meio galpão, só coberto. Claro. Isso. Então, ali era trabalhando para algumas pessoas conhecidas da área e chovia, você tinha que ralar, não tinha como parar, né? A vala foi os vizinhos começaram a achar que era piscina. A gente calculou a vala errada e jogamos a vala totalmente à extremidade direita da loja, do galpão. Tinha só aquela parede do fundo do galpão. E a gente começou na verdade, nem parede não tinha, né? Tinha só o furo, que a gente estava começando a obra ainda. Então, isso aí foi evoluindo. Em 2016, aquela crise danada que deu, 2015, 2016, minha esposa gestante, a gente estava pouco tempo de casado, né? Minha esposa gestante, e por volta ali dos 5, 6 meses de gestação. Naquela crise, o serviço caiu demais na nossa área. Na área da mecânica, assim como tantas outras, né? Acabou tomando um baque bem grande. E eu decidi sair. Eu saí da sociedade e decidi procurar outros rumos, né? Outros ares. Só que não queria sair de Sarzedo. Eu já era morador de Sarzedo. Não valeria a pena eu sair de Sarzedo para procurar serviço em outra oficina de Ibirité ou Barreiro. Apesar de ter várias oficinas da família, né? Minha família tem mais de 8 oficinas na área de alinhamento e suspensão, mas não valeria a pena. Aí foi onde que eu desci para Bentocar. Pastor Eliezer Bento. Então foi assim um período de aperto, né? Os antigos costumam falar que quando o sapo aperta que ele pula. Então foi isso que aconteceu. As coisas apertou um pouquinho, eu fui procurar novos ares. Fiquei na loja do Eliezer 5 anos e meio, 5 anos, vamos jogar assim, como funcionário. Graças a Deus demos muito certo lá. Eu, toda a família Bento, né? O senhor Carlos, sanfoneira, né? O Eliseu, que é o Eric, cantor. Eliezer, foi uma faculdade. Osiel Flávio também ajudou a gente bastante. E nisso aí a gente foi moldando. Peguei algumas qualidades de Silvinho, meu pai. Peguei outras qualidades do pessoal lá da Bentocar e fui
me aprimorando como profissional. Após esses 5 anos de sendo trabalhando na oficina do Eliezer, ele me fez a proposta: Jonathan, eu vou mudar de ramo aí. Vou mudar de ramo, vou tentar outras coisas aí. E queria que você pegasse a loja. Naquela hora eu tomei um baque, né? Sempre tinha acontecido essa conversa, sempre tinha falado isso comigo. Falou: quando eu sair aqui, você vai pegar e vai assumir. Mas nunca tinha levado tão a sério assim. Quando a proposta chegou a mim, eu meio que assustei. Falei assim: olha, eu queria muito que você pegasse a loja, né, e arrendasse ela aí de mim e ficasse mais um tempo com a gente aí. Assim foi feito. Assim nasceu a Buenocá. Foi onde eu mudei o nome da loja lá, na João Pinheiro ali. Mudei o nome para Buenocá e comecei a carreira sozinho aí. Fiquei lá 3 anos, graças a Deus, tenho ali amigos, né? E decidi voltar para o primeiro galpão. Aí a gente tinha a loja da JS, que é a primeira loja, que era a Sociedade Jonathan Silva. A gente tem a segunda loja, que é a Buenocá, onde ela nasceu, na João Pinheiro. E temos agora a terceira loja, né? Que é a loja, a sede, ali, vamos dizer assim, que é a Buenocá da Juscelino Dias Magalhães, 336 Santo Antônio. Ali que é onde que a gente desenvolveu você chegou a ver, né? Chegou a acompanhar de perto a questão da transição da loja que era da JS para o Buenocá. Fizemos algumas reformas, algumas quebradeiras aí que o seu Silvinho não gostou muito não, mas a gente fez. Não, eu cheguei lá, eu acho que o dia que você estava colocando a placa, eu estava com o meu carro lá. Você foi um dos primeiros clientes nossos lá em cima, na Buenocá. Viu como é que eu tenho uma história aí também, rapaz, com essa história. Caminhando já. E assim foi, a gente fez muitas melhorias na loja, graças a Deus a gente está em evolução ainda, mas creio eu que ficou um espaço bem, bem bacana de trabalhar. Graças a Deus tem dado certo, o pessoal tem abraçado a gente aí e também vendo a carreira aí de longo tempo. Temos parcerias com várias oficinas, Gabriel, Gian de Mário Campos, né? Esdras também, um grande parceiro nosso, Kesley, Gilberto, Gilmar. Então, sim, temos várias parcerias de oficina que não trabalham com alinhamento, mas confiam no nosso serviço e levam para a gente. Não, isso aí é fantástico, né? Porque, assim, na verdade, é aquela questão, ninguém cresce sozinho, né, Jonathan? Não, de jeito nenhum. Ninguém cresce sozinho. Eu acho que o mercado ele está aberto, né? O mercado ele é muito grande e tem espaço para todo mundo. Inclusive, queria até mandar um abraço aí pro Esdras, né? Que inaugurou uma loja nova também, bonita, recentemente. Eu chamei de Pardal. É isso aí, Pardal? Ah, é? Professor Pardal. Professor Pardal. Ô, Esdras, essa aí eu não sabia não, cara. Mas é o apelido meu com ele. Já aprendi demais com ele já. Muito bom, muito bom. E aí, eu tenho que ir lá fazer uma visita, ô Esdras. É só chamar aí que a gente vai e... O convite está aberto aqui para você voltar também. Quem sabe a gente fazer um bate-papo aqui. Toda hora. Muito bom. E o Esdras é realmente um amigão aí, né? Ele é fora da curva. Muito bom, muito bom. Conheci ele há muito tempo. Fizemos curso de básico em injeção eletrônica. Isso aí, eu tinha acabado de casar, isso aí já tem uns 10 anos já. Então, assim, temos uma caminhada aí também, graças a Deus, bem longa, de amizade, de parceria também. Estive lá na inauguração dele. Muito bom. Excelente loja, excelente profissional e ótima pessoa também. Não, é só sucesso. E o desejo é que todos cresçam. Eu acho que isso aí todo mundo ganha. Os clientes ganham, a cidade ganha, vocês ganham. Todo mundo ganha, né? Eu acho que tem realmente espaço para todo mundo e dá realmente para que a gente cresça e faça trabalhos cada vez maiores, né? Eu acho que para a cidade, de uma forma geral, a cidade de Sarzedo ela é uma cidade modesta, relativamente pequena, mas que tem uma expansão exponencial pela frente e que tem espaço para todo mundo crescer, para desenvolver e assim, não é só simplesmente, né? Porque eu penso que não é só simplesmente arrumar carro, né, cara? É você fazer história, realmente trazer aí vidas, né? O carro não é simples, para falar a verdade, não é simples, né? Eu acho que a gente tem que modificar um pouco essa mentalidade, até mesmo para pensar um pouco nas manutenções, porque o carro é aquilo que carrega a sua família, cara, né? Então, não é simples, não é só simplesmente apertar um parafuso, né? Tem uma ciência ali, né? Tem todo um contexto, toda uma... A gente levou aí, eu estou indo para
23 anos de idade, desde os 12 mexendo, lá vamos para 21 anos de idade, 21 anos de profissão, né? Mexendo nessa área. Então, a gente sabe a importância. Tem certas técnicas de como fazer X serviço, não tem como você pular regras, né? Então, assim, isso aí tudo influencia na segurança da sua família, da família do cliente. Então, assim, a gente prioriza demais essa parte aí. Agora, vamos lá, Jonathan. Quanto o know-how da Bueno Car hoje, né, você falou que vocês têm focado, isso aí é um planejamento estratégico, eu acho que é muito interessante. Né? Inclusive, mais cedo no áudio até te falei um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Né? Eu acho que a gente tem alguma coisa que possa ser oferecido também neste contexto. Isso faz parte de um planejamento estratégico, é uma estratégia vamos dizer assim, operacionar os seus processos, né? Então, hoje, vocês estão focados em que exatamente? Hoje, a Bueno Car está focada em alinhamento, balanceamento e revisões simples. Quando você fala revisão simples, você está falando de que exatamente? A gente, por questão de praticidade, isso é uma área que a gente é bem antigo nela já, a gente dá prioridade para uma revisão de freio, de suspensão, né? Uma troca de correia até se encaixaria nessa parte aí, mas a prioridade da Bueno Car hoje em dia vai ser mais voltada para a questão de suspensão, freio, alinhamento e balanceamento. Uma preventiva, ou seja, uma corretiva, a gente prefere, né, pegar essa parte aí por questão de espaço e por questão de ser uma área que a gente domina 100%. Graças a Deus, em primeiro lugar, mas a gente já tem uma carreira aí de longos anos aí nessa área. Temos tido esses parceiros, igual eu falei, que ajuda também na questão de a gente pegar o alinhamento de quem não tem o equipamento, de quem não tem o conhecimento e fazer esse serviço com qualidade. Agora, então nós temos a manutenção aí, né? Manutenção mais simples, tal, sim. Uma correia, talvez troca de freio. Uma troca de lona, uma troca de freio, uma troca de buchas da suspensão, um amortecedor, conjunto de amortecedor. Troca de óleo. Troca né? de filtro. Agora, por exemplo, a gente está diante também de da modernização. Sim. Quase que eu perdi a palavra. Né? Nós estamos diante disso e é inegável, não tem como voltar, né? Sim. Até a última vez que eu fui levar o carro lá, foi aquela questão de uma mensagem que estava aparecendo no painel. E esses rastreamentos, como que funciona? Hoje vocês direcionam, vocês acionam parceiros, como que é? Vocês fazem, até que ponto que vocês vão diante disso? Olha, a gente mexe muito superficial nessa parte. Por conta de equipamento. Hoje em dia não é barato você ter um equipamento desse de ponta na sua loja. Se você tiver um equipamento, a gente fala só o quebra-galho só, né? O quebra-galho, muitas das vezes, ele não vai te ajudar 100%. Então, a gente prefere direcionar para quem está apto a mexer nessa parte e quem tem equipamentos também. ESAS é um exemplo desse, que a gente tenta direcionar o máximo possível. Rafacar também tem um equipamento fora de série. O Gian da Tecnocar também, Bom Jardim, tem um equipamento muito bom nessa área. Então, a gente prefere direcionar para quem também já está mais focado nessa parte. Eles focam a questão do alinhamento para mim, fica aquela linha cruzada de parceria. Eles mandam para mim questão de alinhamento e eu mando para eles a questão de funcionamento ou algum defeito de injeção eletrônica quando é mais pesado. Quando é mais simples, igual foi o caso do Fox exemplificado aqui, é uma coisa que a gente faz porque não foge tanto assim e não é um serviço tão agarrado, um serviço tão complexo. A gente acaba pegando e resolvendo. Quando é um pouquinho mais pesado, a gente joga, não é jogar, né? A gente troca figurinhas. Direciona. Né? Isso, direcionamos aí para outras oficinas, outros parceiros. Então, não, isso é válido, né? Sim. Com certeza, isso é válido. A gente até tentou, no começo dessa loja Bueno Car na Juscelino Dias, a gente tentou. Mas vimos que, infelizmente, é uma área que fica um serviço bem puxado e muitas das vezes você não tem o equipamento, você vai ficar dando voltas até resolver o problema do cliente. Isso não é benéfico nem para a loja e quanto menos prático para o cliente. Porque um diagnóstico errado... é dinheiro rasgado. Meu Deus, eu fico louco, né? Só de pensar, porque... Pensa só, você fala, não, cara, fiz essa lista aqui, rastreei ou não rastreei, é isso.
Cara, o cara falou, não, beleza, tá caro, mas o cara achou o que é, tal, não. Vai Quantos resolver. dias? Ah, não, você pode vir aqui daqui 2 dias, 3 dias, tá pronto, não sei o quê. Aí você pega o carro, pá, arrebenta o negócio todo, não era aquilo. Aí você tem que ir em outro local, aí é reclamação, tá aquele estresse todo. E quando volta nessa situação, eu particularmente, eu não consigo ver isso como um novo serviço. É um resserviço, é uma garantia, é um retorno. Então, para você solucionar isso aí, fica bem mais complexo para a loja para resolver isso aí financeiramente. Você vai entrar em mais sensores, mais atuadores de troca, mais serviço de rastreamento que é cobrado. Toda vez que é passado com o rastreador, é cobrado da gente. Então, assim, fica bem mais complexo, bem mais caro para o cliente e não fica viável. Então, devido a isso aí, eu prefiro direcionar pessoas de confiança, lógico, que vão dar o diagnóstico mais correto possível, mais rápido possível, mais ágil. Sim. Agora, assim, eu vou levantar uma questão aqui, Jonathan, que é o seguinte, pelo menos eu acho que é uma questão que incomoda demais, não sei como que vocês lidam com isso aí no dia a dia, né? Que é o seguinte, por exemplo, pela minha experiência com vocês, né, a maioria das vezes que eu levei os carros para vocês olhar, vocês, não, beleza, tinha a lista, vocês mesmo organizavam a questão das peças, tal, não sei o que, eu deixava e só buscava o carro. Beleza, tranquilo. Só que tem muitas pessoas que gostam, elas mesmo, de correr atrás das peças, né? Que aí, querendo ou não, a gente negocia outros valores, sempre tem isso. E é natural que seja assim, né? Só que, e para vocês, como que isso funciona? Porque muitas das vezes eu saí para buscar a peça, mas meu carro está na sua porta, por exemplo. Deu 5 horas no horário de fechar, eu não fui buscar meu carro. Você vai ter que dar um jeito de guardar esse carro. Sim, sim. Aí no outro dia eu não fui levar a peça. Já tem uma semana que eu deixei o carro lá e sumi. Isso acontece, cara? Uma questão que você levantou é muito interessante. Acontecia bastante. Acontecia bastante. Com o passar do tempo, o que a gente adotou? A gente adotou o seguinte procedimento. Eu, particularmente, na minha loja, eu não monto o carro do cliente com peças fornecidas por ele. Por que a gente chegou nesse ponto? Porque muitas das vezes o cliente vai pegar um orçamento que eu passei para ele. O amortecedor de X marca é R$ 1.200. Eu olhei na internet, é 500. O cara com um olhinho um pouquinho maior vai comprar o da internet e ele vai vir recondicionado numa embalagem da marca X, que eu pedi ele, mas vai vir com a qualidade dele totalmente lá no chão, a qualidade da peça. Peça recondicionada no fundo de quintal, pintada de qualquer jeito, sem acabamento, sem nenhum traço de código que bate com o que o fabricante pede. Então, assim, devido a isso, a gente cortou. Hoje em dia, eu não monto mais. Quando é levantada essa hipótese, a gente prefere não pegar o carro. Aí entra outra questão, que é o que incomoda, a gente também se coloca no lugar do cliente. Poxa vida, o Joninha vai ganhar em cima da peça. Cara, infelizmente, é o nosso serviço. A gente está correndo vários riscos, até mesmo de garantia. E eu, por assumir esse risco, eu tenho que colocar uma porcentagem em cima da peça que eu pego. Se você for na autopeça X e cotar lá, na hora que você cotar comigo a mesma peça, vai dar diferença. A gente costuma brincar, até de um certo grosso modo, a gente costuma brincar que o rapaz que vende pipoca no semáforo, ele não pegou a pipoca por 50 centavos e te passou a 50 centavos. Ele teve todo o trabalho de ir lá buscar ela, procurar um fornecedor de um valor bacana e vai jogar o lucro dele em cima para te vender aquela pipoca no semáforo. Então, com esse raciocínio, a gente joga em cima de peça, é claro. Qualquer oficina que não falar isso está mentindo. Tem uma porcentagem até mesmo que a autopeça passa para a gente, mas isso aí é por assumir os riscos e assumir também, de certa forma, bater um pouco dos gastos que a gente tem. A gente tem gasto, antigamente era muito maior, que era telefone, você tinha que pagar a conta e tal, aquelas coisas todas. Hoje em dia você tem que ter no mínimo a internet na sua loja, você perde um certo tempo para fazer orçamento, então isso aí tem que ser contabilizado no final da nota também. A gente se coloca no lugar do cliente, que é complicado, mas para mim fornecer um serviço com garantia especificado pelo fabricante da peça e eu te dar a garantia de mão de obra, eu prefiro que seja assim. Entendi. E hoje você trabalha com... Aí você tem que ter fornecedores que têm preço, né? Sim. Você se preocupa com isso ou você só se preocupa com prazo? Não, eu me preocupo com a qualidade da peça e quando a gente esbarra em qualidade, muitas das vezes o preço não é acessível.
Eu estou com a situação na loja agora, nesse instante, de um carro que eu fiz um orçamento no meu fornecedor e quando o rapaz me passou outros orçamentos de uma possível compra, que ele né, meio que tentou forçar essa compra, ele mesmo providenciando, ele viu que tinha muita diferença de peça. Quando ele me mandou pelo WhatsApp o orçamento que ele tinha feito, eu fui ver as marcas que ele tinha cotado, eu logo abordei ele e falei, olha, o que acontece? Tá dando muita diferença mesmo, mas também tá dando muita diferença de qualidade. A qualidade do amortecedor que eu ia colocar para ele era muito superior ao amortecedor que eu queria providenciar. Eu queria providenciar um amortecedor paralelo, que a gente já teve problemas com ele. Então, isso aí, devido a isso aí, deu muita diferença de orçamento. Mas eu foco sempre na questão da qualidade. Pesquiso o preço, lógico, todo mundo faz isso, mas eu priorizo sempre a questão da qualidade. E muitas das vezes esbarra na questão do preço. Qualidade tem preço, né? Sim. Não adianta. Isso é em tudo, né? Sim, sim. Tudo que a gente vai fazer, se você quer qualidade, você vai pagar por isso, né? E acaba que a gente também tem que pensar aí, né, na questão da segurança, né, Jonathan? Sim, sim. Que às vezes não é pouco pensado, né? Eu bato nessa tecla porque às vezes você pega um amortecedor que foi recondicionado no fundo de quintal, tal, você não sabe. Você já parou para pensar se um amortecedor desse quebra com você no meio da estrada? Foi o que aconteceu com essa marca que eu estou citando, que a gente teve problema há um certo tempo atrás, lógico. Com certeza eles reformularam a marca, alguma coisa foi feita, a parte técnica da empresa foi, né, bem criteriosa em fazer outro projeto para o amortecedor, mas devido a um susto que a gente tomou muito tempo atrás de amortecedor soltar a solda, para quem não sabe, o pé do amortecedor ele é soldado, o prato inferior dele é soldado na base do amortecedor. E essa solda dessa marca que a gente está falando, ele se quebrou e afundou. A mola desceu, o carro torceu, a lataria pegou em cima do pneu e o carro veio a rodar na pista. Então, devido a tudo isso, a gente não trabalha com essa marca de forma alguma. Mas isso tudo aconteceu numa manutenção que você prestou? Na época foi na época do pai ainda. O pai pegou o seu Silvini, pegou esse carro, colocou a marca X. O Monza era um Monza alto, né? Na época era Monza, olha só pra você ver. O Monza era um Monza alto e nesse fato o prato cedeu, a solda não segurou. Então isso aí é uma marca que tem os processos dela dentro da empresa de qualidade, né? E passou por esses testes. Imagina um amortecedor soldado no fundo de quintal. Você tá louco. Então, assim, é um risco gigantesco. Então, assim, a gente prefere evitar isso aí, colocar marcas de qualidade, com garantia, qualquer coisinha que der, a gente tem onde acionar, onde recorrer. Entre essa questão do que você comentou, né? Eu pego o meu carro, deixo na sua loja, vou correr atrás da peça. Deu 5 horas, eu não consegui ela. Deu outro dia, meio-dia, eu não consegui ela. E nesse meio tempo eu estou empurrando o carro para lá e para cá. Além dessa dificuldade para o cliente ter a consciência de procurar peças de qualidade, tem a questão do prazo que o carro vai ficar dentro da loja. E tudo isso tem que ser somatizado no final da nota. Se você joga esse valor que o seu carro está parado na minha loja 24 horas já de serviço, parado na minha loja, eu estou deixando de produzir, estou deixando de receber. Então isso aí tem que ser... Foi um dos pontos também que a gente chegou nesse impasse, né? É melhor a gente fazer da nossa forma, comprando dos nossos fornecedores e colocando peças de confiança e com garantia, que eu tenha onde recorrer, eu tenha onde... Olha, deu algum probleminha aqui, eu preciso que atente isso aqui. É bem mais seguro para o cliente e bem mais seguro para a gente também. Muito bom, Jonathan. Legal, cara. Sensacional. É muito bacana. Ô, Jonathan, vou te fazer uma pergunta aqui. É o seguinte, você já pensou que essa sua metodologia, né, tudo isso que você está falando aqui, olha que é coisa de 10 minutos, né? Poderia ser luz aí para muitas outras pessoas do seu segmento? Sim. Eu acho que se forem olhar por essa questão de tudo que eu falei aqui agora, evitaria muita dor de cabeça que eu já tive na loja. A gente apanha, né? Apanha no decorrer da nossa caminhada aí como profissional. A gente vai tomando um couro aí até chegar num ponto que a gente chega nessa definição de não vale a pena isso, não vale a pena aquilo. Certas posturas de cliente, ao chegar na loja, você já mata ali
como é que vai ser o atendimento, como é que vai estar a manutenção do carro, do cliente que está chegando, no novo cliente que está chegando, você já dá para sentir ele ali logo no portão da loja. Então, isso aí evitaria muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo. Agora, uma outra questão é o seguinte, como que você faz hoje para prospectar clientes? Ou os clientes que você tem são clientes que já vêm de uma longa data, Sim. beleza? Tem clientes que vai ser por indicação de boca a boca, mas e hoje, quais que são as metodologias que você está utilizando para atrair novos clientes? Olha, para te ser bem sincero, tá devagar essa parte. A gente tem, graças a Deus, a gente tem muita questão do recomendação de um vai passando para o outro, vai passando para o outro e vai chegando na gente. Toda semana a gente recebe, olha, 2 pessoas me indicou, então quero que você faça o serviço do mesmo jeito que você fez para fulano. Ciclano, o borracheiro indica, a troca de óleo, que é o nosso parceiro aí, indica também. Então, assim, vai chegando mais clientes novos. Toda semana, graças a Deus, a gente tem clientes novos por indicações. O Instagram foi um ponto que eu peguei, ficou naquela oscilação, né? Devido a não ter muita prática, eu fiquei naquela oscilação. Posta vídeo uma semana, depois de 2 semanas some, cadê o Jonathan da oficina? Por conta de loja, por conta de correria do dia a dia da loja, a gente acaba ficando nessa oscilação. Mas o Instagram tem sido uma das ferramentas que a gente tem utilizado bastante para conquistar novos clientes. Muitas das vezes a gente usa de pessoas que já têm uma rede já bem influente, já alinhamos um carro deles, postamos, marcamos eles, repostado, isso aí acaba trazendo mais clientes também. Então tem sido uma ferramenta muito boa. Tenho que usar mais, juro para você que tenho que usar mais, com mais frequência. Durante o dia, postar mais coisas da loja, né? Alguns procedimentos de alinhamento, balanceamento, como é que é feito. Mas tem sido uma ferramenta, por mim, pouco usada, mas tem sido um dos focos nossos para tentar abranger mais clientes aí. Porque até como eu mencionei para você, você tem um negócio que é um negócio familiar, né? Sim, que sim. não é só simplesmente uma oficina, né? Na verdade, é uma empresa. E como toda empresa, ela é firmada em alguns pilares, né? E esses pilares, eles têm que ser firmes para que essa empresa ela subsista, né? Com uma longa vida de mercado, né? Sim. E aí a venda, né? A venda ela é aquilo que mantém o negócio de pé, ou seja, precisa vender. No seu caso, você está vendendo serviço, né? Vendendo serviços ali, e isso tem que entrar todos os dias. Não pode ter aquele dia que fala, opa, vou me dar o luxo. Não deu para postar, né? não tem né? como ter isso. E não somente postar, né? Não vender. Sim, Né? sim. Você não pode ter um dia que não vendeu. Você tem que vender todos os dias, né, cara? Assim, vendendo serviços de qualidade. Baseado nisso, cara, aí me fala assim, quais que foram os... Não sei se nessa nova versão, né, com a Bueno Car, ou de repente na JS, né, VS, não sei, se tem uma longa história. Mas desafios. O que você já encontrou, assim, de desafio neste ambiente da mecânica? O desafio maior que eu tive foi no conversar com o cliente. Tinha muita dificuldade nisso aí. Então, assim, bater de frente com o cliente, tentar combinar um serviço bacana, eu tinha uma resistência enorme com essa parte. Tinha muita dificuldade mesmo. A gente falava que eu pipocava na hora de combinar o serviço com o cliente. Então, assim, eu tinha uma relação bacana de serviço. Eu tinha ali o plano A, o plano B, o primeiro passo, o segundo passo. Eu tinha tudo calculado, mas na hora de externar isso aí para o cliente era complicado. Isso aí me atrapalhou por muito tempo mesmo. Por várias vezes eu terceirizava o serviço, isso aqui você vai olhar com o cliente lá, ou jogava na época o patrão, né? O patrão, isso aqui é com você, conversa lá. Até eu pegar essa prática de conversar e ter mais liberdade, ter mais confiança em falar com o cliente, foi uma barreira muito grande que eu enfrentei. E você acha que depois que você melhorou, né, passou até essa conversa, você vendeu mais? Como é que foi? Vendi bem mais. E outra coisa é a questão de a confiança que você passa só num simples comentário. Qualquer coisinha de detalhe que você vê no cliente, que você fala com o cliente de uma forma mais séria, né? Você olha no olho, na bolota do olho do cliente e fala, olha, tem que trocar isso e aquilo.
Se não trocar agora, troca na próxima revisão e assim vai caminhando. Isso aí foi passando confiabilidade dos clientes com a gente aí. Você tinha dificuldade com precificação? Demais. Colocar preço no seu serviço. E ficava naquela assim, poxa vida, será que eu tô cobrando barato? E tinha aquele medo de repassar o valor correto. Não, mas você tinha medo de cobrar barato ou você achava que você cobrava caro? Eu achava que eu estava cobrando era barato demais. Sério? Sim. Porque assim, às vezes as pessoas têm medo de... Não, eu tô achando que eu tô cobrando caro. Não, eu ficava, não, isso aqui dá mais trabalho que isso que eu tô cobrando, tá errado. Até pegar esse costume de precificar e conversar com o cliente, tudo isso aí foi uma faculdade aí com a família Bento, que eles é bem desenrolado de conversa, né? Isso aí foi uma faculdade que eu tive lá que o pai já é mais na dele, né? O pai já é mais calado, ele fala só os pontos X, ele toca na ferida ali e pronto, acabou. Na família Bento já é mais, a gente falava que era político, né? Não, era a brincadeira que a gente tinha. Tem que contar uma história, né? Sim. Então, assim, a gente tinha até a forma de tratar, a forma de conversar, abranger outros assuntos com o cliente. Assuntos simples do dia a dia, do cotidiano da gente, eu tinha muita dificuldade. Então, isso aí foi desenrolando com o passar do tempo. A gente foi aprendendo que não é só a ferro e fogo, não é só questão de serviço que você tem que lidar com o cliente. Tem todo um contexto ali, ver como é que ele está. Não vai ferir ninguém eu perguntar como é que você está, como é que está seu dia, como é que está a família, se você tem já pegou uma certa intimidade, uma continuidade de mexer no carro do cliente. Então, isso aí é até chegar nesse ponto de ver que é bem mais simples, né? Não precisava desse medo todo de conversar com o cliente. Foi uma barreira muito grande. Não, realmente. É aquela questão, né? É um vínculo que você começa a ter com as pessoas, né? Então, por exemplo, você está neste ramo e é um ramo que, pelo menos eu penso, que você não está com pretensão de sair dele tão cedo. Não. E nem perder cliente. Não. Então, por exemplo, entre o seu cliente, né, aquele que você tem, é claro, o cara talvez ele vai ir por uma indicação sua, você fala assim, ó, procura a oficina tal, o cara até vai. Mas caso contrário, não, eu vou permanecer aqui com você e tal. Por causa de quê? Não é só porque você é um bom mecânico tal, não, tem outras questões, né? A proximidade, tal, o diálogo, o papo, né? Entre uma manutenção e outra, tal, não, espera aí, tal, tomar uma água, um cafezinho, tal. Eu lembro que o dia que eu fui levar meu carro lá, chegou uma Coca-Cola, meu irmão. Aí, chegou uma Coca-Cola e um pão com salame lá, entendeu? Você lembra disso? Sim. Né? Então aí, pessoal, se vocês aí procuram Bueno Car, procura aí uma Coca-Cola, né? Se não tiver, vocês levam também, porque é uma via de mão dupla, não tem problema, né, João? De vez em sempre para levar, a gente aceita. Não é só, né? Então, assim, faz um agrado também, eu acho que isso aí é muito válido, né? Ô, Jonathan, mas você acabou me enrolando aqui, cara, você não me falou. Tô de olho em você. Me fala aqui sobre alinhamento. Vocês têm este know-how, né? Que vocês estão focando nisso e você, desde 12 anos, que você está alinhando carro. Me conta os pulos do gato aí para esse negócio de alinhamento. É simples, não é simples? Quais que são as preocupações? Além de você ter ali comer a beirada do seu pneu, quais outras preocupações que você tem que ter com esse negócio de alinhamento? O que acontece? A questão de pulo do gato é mais você aperfeiçoar naquilo que você gosta, em primeiro lugar. Acho que não vale a pena ser só um profissional por conta do valor que ele vai te retornar. O valor é bem-vindo, a gente vive por conta disso, né? Mas tem toda uma questão de gostar também do que faz. Eu mexo desde os 12 anos de idade com o pai, na época que a vala tinha uma cortina de todo tamanho na lateral para não pegar sol no aparelho. E você tinha que se desdobrar ali já. Então, assim, vamos para os princípios básicos do alinhamento. A gente está falando ali de 3 medidas. Você está colocando o carro na rampa, o alinhamento que a gente faz é baseado nessas 3 medidas, nesses 3 ângulos. A gente fala, alguns falam geometria, outros falam só alinhamento, que é a cambagem, o caster e a convergência. A gente trabalha em cima desses 3 pilares aí. E muitas das vezes você tem que calcular, até mesmo de cabeça. Você sendo profissional da área, você tem que calcular de cabeça o que você vai ter que fazer, qual jogada que você vai ter que fazer para o pneu não gastar, para o pneu não ter arrasto, para você não ter um desgaste prematuro do pneu
e o cliente também não sofrer até mesmo com questão de consumo do carro. O carro chegou para a gente, primeiro passo, colocou na vala. Colocamos na vala o carro, já colocamos ele, já olhamos que se tem folga. Se tiver alguma espécie de folga em buchas ou articulações ou algumas ponteiras, pivô, articulação, buchas do leque, amortecedores, o carro não vai segurar alinhamento. Então ali você já matou, ali você já descartou uma hipótese. Olha, folga não tem. Então pronto, esse carro está apto a ser aferido o aparelho nele, ser regulado o aparelho nele e vai ser colocado o aparelho nele, aferido, que a gente fala regulagem, não sei se você lembra, a gente girando roda e para conferir como é que está, colocar o meu aparelho apto a alinhar o seu carro. Descemos o carro no prato móvel e assim começamos a medição dele. Primeiro ponto, medir cambagem. Cambagem, se você for olhar numa visão, né? Vamos imaginar que a gente está olhando o carro por cima. Minto. Vamos imaginar que a gente está olhando o carro pela frente. Você vai ver o grau da roda. Positivo demais ou negativo demais. A gente fala roda... muita gente fala roda aberta, né? Roda aberta, a parte superior dela, você vai pegar uma linha imaginária e vai jogar a parte superior dela para fora. A cambagem está positiva. Vai dar desgaste do pneu na parte externa. Você olhou, continua com a mesma linha imaginária e na parte superior do pneu, ela está jogando para dentro da lata do carro, apontando para o sentido do amortecedor. Está com cambagem negativa. Isso vai dar mais desgaste do pneu na parte interna. O carro vai estar arrastando, a gente fala arrastando roda, né? Você vai aumentar o consumo também. Não vai ter pneu que segure esse carro. Depois a gente vai para a parte do caster. O caster, você olhando o carro por cima, uma visão imaginária do carro, olhando ela por cima, a gente vai ver a roda adiantada ou atrasada, referente à outra. Essa é a medida de caster. Isso aí também altera na questão do consumo do carro, questão de puxar a direção para um lado ou para outro, né? E vai incomodar. Outro defeito que é crônico do caster. Você vira a direção para o lado, até um certo tempo atrás, a gente vai ter duas situações dessa aí. Até um certo tempo atrás, os carros, a gente virava a direção para a direita, você soltava o volante voltava sozinho. Esses carros mais novos, a gente deduziu que é uma falha de setor de direção, algo do tipo, que eles não voltam mais. Mas isso antigamente era muito contado com uma questão do caster. Uma alteração do caster causava isso aí. O volante não retornava mais ao seu ponto original. Entendi. Você não sentia o volante tomando sua mão, vamos dizer assim. Quanto pessoal, eu já vi o pessoal fazendo, por exemplo, aí chega lá, mede o pneu ali em relação à lataria do carro, aí às vezes coloca os dedos ali, 3 dedos, aí vai do outro lado, mede, ele está tentando verificar Isso é também. verificação do caster. Mas para ver se essa métrica aí, ela é legal? Sim. Ela é funcional. Lógico que o aparelho ele te dá a medida exata. Igual, por exemplo, você não consegue ver ali. A gente que tem mais tempo de prática, a gente consegue ter a noção de quantos graus que está fora. Uma pessoa que é mais nova na área, ele vai ter que se basear pelo aparelho, que é uma forma correta de lidar com a questão do caster. Os aparelhos são calibrados? Existe uma calibração para o aparelho? Sim. A gente fala regulagem do aparelho ou aferição do aparelho. A gente, hoje em dia, atualmente estou usando um aparelho óptico. Um aparelho bem antigo. Pra você ter ideia, um aparelho que eu mexo com ele já faz bastante tempo. Aparelho óptico. Esse é o aparelho óptico, ele é preso no solo da loja, né, no chão da loja, parafusado ali, acabou. Se caso tiver alguma dúvida de medidas, eu tenho que alinhar esse carro nesse aparelho óptico, que é o meu hoje em dia, desloco o carro daqui, levo em outro aparelho que é preso no chão, para mim ter a dimensão de quanto que o meu aparelho está fora. Então, assim, fica mais fácil de você calibrar ele. Entendi. Hoje em dia, a gente trabalhei muito tempo com 3D na João Pinheiro, na loja da Bueno com a João Pinheiro, com 3D. O 3D também tem aferição. Quase ninguém faz, mas tem aferição dele. É cobrado de um especialista na área, tem que ser um cara especialista na área, por quê? Ele vem com aparelhos, né? E lógico, com maldades que a gente não consegue ter acesso. Alguns softwares do computador e vem e regula o seu aparelho para ver se ele está no padrão do original. Então, tem calibragem, tem que ser feito. Devido a isso aí, o 3D acaba ficando um pouquinho mais caro de se manter na loja. Um aparelho 3D mantido na loja ali de 3 a 6 meses tem que ser feita essa aferição. E não é barato. A visita do profissional, a gente tem que respeitar, que é
É uma área que ele, né, estudou para isso, correu atrás de conhecimento, mas não é uma área barata de se, não é uma correção barata de fazer, não. Existe fiscalizações hoje para oficina mecânica? Na área de alinhamento? Ou De no forma modo geral? Não, Não? não vejo. Acho que é mais a questão de alguns que deu certo e indicou, né, que é o que mais acontece, alguns que deu errado e fala que nunca mais volta. Então, o parâmetro ali de qualidade da oficina gera muito em torno dos próprios clientes mesmo, da satisfação dos clientes. Uma repostagem que um cliente faz, a dimensão que ela tem na sua loja, isso aí já te dá uma noção de como que está a questão da sua loja, a questão da qualidade. Entendi. Na questão do alinhamento, a fiscalização fica muito de você com o seu carro, entendeu? Eu alinhei o seu carro. Alguns pontos vai te mostrar se o meu alinhamento foi bacana ou não. O principal deles é questão de uma viagem, você sentir que o volante está um pouquinho fora. Pode ter sido um descuido na hora de dar o toque final no alinhamento. Talvez a medida de convergência está até correta, que a convergência é a principal medida que a gente vai deixar o carro divergente ou convergente para evitar desgaste de pneu. O carro chegou na loja, a gente olhou o câmbio, está ok, a gente olhou o carro, se está ok, a gente olhou a suspensão, não tem folga, então a gente vai pular para a convergência. A convergência é olhando o carro por cima de novo, numa visão imaginária, é o carro tá com as convergências fechadas ou abertas, as rodas fechadas ou arrastando, né? Para evitar desgaste de pneu. A gente fez ali, a gente regulou a convergência tudo certinho, deixou o carro todo reguladinho. Mas talvez faltou uma atenção do profissional na hora de dar um toque final na questão do volante. E por conta do volante estar todo, você já vai logo atinar, né, que tem alguma coisa errada ali. Ou faltou capricho, ou o alinhamento não ficou 100%. Verdadeira aula, hein, cara? Você sabe que isso aqui vai dar um corte, né? Que aula, sensacional. Não, porque às vezes a gente, como leigo, né, você chega ali e olha, a gente pensa que é um negócio muito simples, né? Sim, não, até mesmo que se tiver tudo certinho, é muito rápido. Não é um serviço demorado de se fazer. Mas tem várias coisinhas que tem que, né, se atentar ali, sim. né? E um carro bem alinhadinho é gostoso de se dirigir, né? É bom. E outra coisa é a questão de pneu, né? A durabilidade do pneu vira outra coisa. Com certeza. Sim, isso aí hoje em dia, nos valores que está chegando o pneu, é de extrema necessidade de estar fazendo um alinhamento para não perder essa questão. E aí, precisando de fazer um alinhamento, procura... Pode contar Bueno Carro, vamos estar lá atender vocês aí. Fazer um ótimo serviço. É isso aí, cara. Ô, Jonathan, nosso tempo, cara, voou. Como é que foi aí pra você? Foi fácil? Como é que foi? Tranquilo? A ansiedade pegou, hein? Nossa, Deus do céu. Tranquilo demais. Você mandou bem, cara. Achei que ia gaguejar mais. Nada, que isso. Você conseguiu dar uma aula de alinhamento aqui. Agora eu tenho que ir na prática, né? Qualquer dia desse eu vou lá pra você me mostrar aí como é que funciona esse negócio aí. Te explico, de preferência alinhando o meu, né? Aí já fica de brinde, né? Já fica de brinde. Ô, Jonathan, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Isso aí valeu. Para vocês que chegou até aqui neste episódio, comente, compartilhe. Precisando aí de uma mecânica automobilística legal, procura aí Bueno Car. Pode contar com a gente. Fala com o Jonathan, fala aí com o seu Silvio. Com certeza eles irão atender vocês aí de uma forma assim sensacional. E se falar ainda que vocês estão indo porque escutou o Pô de Prosa, com certeza vocês vão ganhar aí uma Coca-Cola com... Ao menos um café, né? Mortadela. Pelo menos um café vai ter lá, né? Tá então certo. É isso aí, brincadeiras, mas muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado. Esse episódio também está indo aí para a turma do Rio Grande do Sul. Forte abraço para você, turminha. É isso aí. Fica um pouco mais distante para vocês enviar o carro de vocês aí para o Jonathan, mas passeando por aqui, né? Precisando, procure aí Bueno Car e será um prazer aí receber vocês na nossa terrinha. Com certeza. É isso aí, um forte abraço, fique com Deus, que o Senhor nos abençoe. Valeu, obrigado. Obrigado a todos e obrigado pelo convite. É isso aí, Jonathan, muito obrigado. Valeu.